Neemias, o homem que levantou muros em um tempo de ruínas. Capítulo 1. As notícias que quebram o coração. O palácio de Susã era silencioso naquela manhã. Neemias caminhava pelos corredores de mármore com passos firmes, segurando a taça de vinho que levaria ao rei Artaxerxes. Era copeiro, um cargo de honra, mas também de risco. Um erro e a morte podia vir em segundos. Ele servia ao rei com excelência, mas seu coração não estava ali. Naquele dia, homens vindos de Judá chegaram à corte. Eram rostos marcados pelo sol, pela poeira e pela dor. Neemias os chamou para perto. "Como estão Jerusalém e o povo?" perguntou com a voz baixa, quase temendo a resposta. Um dos homens suspirou antes de falar. "Os que voltaram do exílio estão em grande miséria. Os muros estão derrubados, as portas foram queimadas. A cidade está exposta, sem defesa, sem honra." As palavras caíram como pedras no coração de Neemias. Muros derrubados significavam mais do que ruínas físicas. Significavam vergonha, significavam medo, significavam um povo vivendo como quem não tem futuro. Neemias não respondeu. Ele apenas se afastou. Naquela noite não jantou, não dormiu, não falou. Sentou-se no chão, cobriu o rosto e chorou como criança. "Senhor, ouvimos falar da tua glória, mas estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos." E ali, em silêncio, nasceu uma missão. Capítulo 2. O plano que começou em oração. Por 4 meses, Neemias orou. Não fez discursos, não criou estratégias, ainda. Não contou a ninguém, apenas orava. "Se for da tua vontade, abre uma porta, mesmo que eu tenha que atravessá-la com medo." Até que um dia, diante do rei, algo mudou. O rei percebeu. "Neemias, nunca te vi triste. O que acontece?" O coração de Neemias disparou. Ele respirou fundo. "Meu rei, como posso estar alegre se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas?" O rei ficou em silêncio. Depois perguntou: "O que você quer?" Neemias fechou os olhos por um segundo e respondeu: "Quero ir reconstruir Jerusalém." O impossível aconteceu. O rei não só permitiu, como financiou. Cartas, soldados, madeira, proteção. Deus abriu uma porta que ninguém podia fechar. Capítulo 3. Chegando à terra das ruínas. Quando Neemias chegou a Jerusalém, não fez discurso, não reuniu o povo, não anunciou planos. Durante 3 noites, saiu escondido, montado em um animal simples, caminhando entre os escombros. Tocava as pedras queimadas, via as portas partidas, sentia o cheiro de cinzas antigas. Ali ele entendeu. Não seria fácil, não seria rápido, não seria limpo, mas seria necessário. Na 4ª manhã, reuniu os líderes. "Vocês veem a situação. Jerusalém está em vergonha. Vamos reconstruir os muros, para que não sejamos mais motivo de desprezo." Houve silêncio. Então alguém disse: "Vamos nos levantar." E outro repetiu, e outro, até que toda a cidade decidiu. Era hora de reconstruir. Capítulo 4. Quando a obra começa, a oposição também. Os inimigos apareceram rápido. Sambalate riu. "O que esses fracos acham que estão fazendo? Até uma raposa derruba esse muro." Outros zombaram, ameaçaram, espalharam medo. Mas Neemias fez algo diferente. Não respondeu com insultos, não discutiu. Ele orou e organizou. Metade trabalhava, metade segurava armas. Pedreiros com espada na cintura, construtores com lança nas costas. O som de martelos se misturava com o som da vigilância. Neemias dizia: "Não tenham medo. Lembrem-se do Senhor, grande e temível." E assim o muro crescia, sob pressão, sob ameaça, sob fé. Capítulo 5. A luta dentro do próprio povo. Mas o maior problema não veio de fora, veio de dentro.
Os ricos exploravam os pobres, cobravam juros, tomavam terras, escravizavam irmãos. Neemias ficou indignado. Reuniu todos. Nós lutamos contra inimigos lá fora, mas estamos destruindo uns aos outros por dentro. Houve silêncio. Ele exigiu restituição e deu exemplo. Nunca usei meu cargo para me enriquecer. Trabalhei como vocês. A liderança de Neemias não era só firme, era justa. Capítulo 6. O muro termina, mas a batalha não. Em apenas 52 dias, o muro ficou pronto. 52 dias. O que parecia impossível se tornou realidade. Os inimigos se calaram. O povo chorou. A cidade respirou. Mas Neemias sabia que muros físicos não sustentam uma cidade sem muros espirituais. Então chamou Esdras, o escriba. Reuniram o povo e, pela primeira vez em muito tempo, a palavra de Deus foi lida em praça pública. Homens choraram, mulheres se ajoelharam, crianças ouviram. Não era só uma reconstrução externa, era um retorno do coração. Capítulo 7. Um líder que não buscava aplausos. Neemias poderia ter ficado famoso, poderia ter voltado para a Pérsia como herói, mas ficou. Governou com justiça, corrigiu desvios, chamou o povo ao compromisso. E no final de sua história, sua oração não é de glória. É simples. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Não pediu monumentos, não pediu títulos, pediu apenas que Deus visse seu coração. Moral mais profunda. A história de Neemias nos ensina algo que quase ninguém gosta de ouvir. Deus não escolhe pessoas prontas, Ele escolhe pessoas dispostas. Neemias não era arquiteto, não era general, não era profeta famoso, não era sacerdote, era apenas um homem com um coração sensível à dor do seu povo. E isso foi suficiente para que Deus o transformasse em líder. A moral de sua história não é sobre construir muros, é sobre não se conformar com ruínas. Neemias poderia ter dito: isso não é problema meu, não moro mais lá, não posso fazer nada. Mas ele escolheu dizer: se dói em mim, então eu faço algo. A verdadeira fé não é aquela que apenas sente, é a que age mesmo com medo. Neemias nos mostra que quem ora de verdade trabalha com mais coragem. Quem ama de verdade enfrenta oposição. Quem constrói algo para Deus sempre enfrentará críticas. Mas também mostra algo ainda mais forte. Não importa quantas vezes sua história foi destruída, Deus sempre pode usar as mesmas pedras para levantar algo novo. Reflexão final. Para os dias de hoje. Vivemos em um tempo diferente, mas as ruínas continuam existindo. Hoje não vemos muros queimados em Jerusalém, mas vemos famílias quebradas, jovens sem direção, pessoas cheias de ansiedade, corações cercados de medo, fé enfraquecida, esperança abandonada. Vivemos na geração que mais tem informação e menos tem paz. Na geração que mais se comunica e menos se entende por dentro. Na geração que mais se aparece e menos se conhece por dentro. E Deus ainda procura Neemias, não para levantar muros de pedra, mas para reconstruir valores, dignidade, propósito, identidade, fé, esperança. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para reconstruir uma cidade, mas talvez Ele esteja te chamando para reconstruir sua casa, sua história, sua vida espiritual, sua coragem, sua dignidade. Neemias nos ensina algo muito forte para este tempo. Você não precisa começar grande, você precisa começar fiel. Não espere ter tudo resolvido, não espere não ter medo, não espere a aprovação de todos. Comece com o que você tem. Comece onde você está. Comece com um coração disposto. Porque quando alguém decide se levantar, mesmo em meio às ruínas, Deus se levanta junto. Se hoje você se sente cercado por ruínas, emocionais, espirituais ou familiares, lembre-se de Neemias. Ele provou que uma pessoa pode mudar uma cidade. Uma decisão pode mudar uma geração.
Um coração quebrantado pode mudar a história. E talvez hoje sua história esteja exatamente no ponto em que a dele começou, no meio das ruínas, no meio do choro, no meio da dor, mas também no início da reconstrução. Porque Deus ainda escreve histórias com pessoas que se levantam quando todo mundo só sabe desistir.